A gente começa falando do Canarinho. O Ipiranga se prepara para o jogo com o Criciúma. É isso aí, uma preparação que começou, não na segunda-feira, mas sim na terça, com o Ipiranga que retomou os treinamentos juntamente com o departamento de fisioterapia. Chovia muito na terça-feira, então o Ipiranga até aproveitou para trabalhar no campo sintético e vem fazendo esses treinamentos. O jogo acontece no domingo contra o Criciúma, que é treinado por um conhecido aqui do Ipiranga, conhecido aqui do interior gaúcho também, um dos maiores artilheiros da era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, Paulo Baier, que é treinador do Criciúma, e o Ipiranga com 100% de aproveitamento. O ambiente é muito bom, esse é o destaque que traz nessa matéria que está no nosso site também, na nossa edição impressa. O ambiente é muito bom e parece que quando tudo está indo bem, as coisas começam a dar certo e os resultados começam a aparecer com 2 jogos, 2 vitórias. O Ipiranga está muito bem e começa, assim, claro, a intensificar esses trabalhos para o jogo do final de semana. Eric, vamos falar do tricolor gaúcho, porque o Grêmio está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Conseguiu essa sua classificação ontem em um jogo muito ruim, um jogo ruim para assistir, um joguinho. Vamos dizer que foi um joguinho, esse jogo que aconteceu ontem, 15h30, um horário atípico, ficaram no 0-0 lá em Brasília, Grêmio e Brasiliense. Pela vantagem construída no primeiro jogo dos 2-0, o Grêmio empatando, conseguiu esse resultado. O grande destaque, a grande informação dessa partida é o retorno dos jogadores titulares, Rafinha, Diego Souza, essa grande maioria que estava positivado. O Thiago Nunes disse que Lucas Silva e que o Thiago Santos, os dois que são volantes com características defensivas, se complementam. Essa que é o maior destaque do que ele falou, na minha opinião é uma grande bobagem. E o Jean-Pierre, que mais uma vez decepcionou a torcida do Grêmio, não fez uma boa partida, e o Grêmio sim tem uma decadência, principalmente quanto à sua articulação, precisa de um camisa 10 jogando por dentro. Eric, o Internacional, os torcedores do Colorado estão, obviamente, eu acredito que tristes, porque o time está se despedindo aí da competição, perdeu por 3-1 para o Vitória ontem. Avaliação do jogo? É isso aí, eu acho que tristes é uma palavra um tanto quanto modesta. A crise no Internacional, ela foi agravada ontem. Era bem distante imaginar que o Vitória ia derrubar ou eliminar o Internacional. Vamos falar sobre o jogo. Foi uma partida em que o Inter foi com uma escalação tanto quanto diferente, passou por muitas especulações de qual seria o time que iria jogar, porque claramente houve uma intervenção da direção quanto à escalação do time, do Miguel Ángel Ramírez. A direção queria que os resultados aparecessem e o Internacional foi jogar com um time diferente. Agora, o primeiro tempo foi um primeiro tempo onde claramente o Inter jogou totalmente diferente do jogo do Miguel Ángel Ramírez. Não jogou nada de futebol posicional, com aquela saída de bola. O Inter deu chutão, fez um primeiro tempo muito bom até, inclusive, com várias oportunidades que foram desperdiçadas. E daí entra aquela coisa que no futebol é muito comum. Quando as coisas não dão certo, há dias em que a bola não entra, há dias que as coisas dão erradas, e foi o que aconteceu no segundo tempo, em que o Vitória, sim, fez alguns gols que não faria em outras circunstâncias, 2 belíssimos gols. Teve sim a expulsão do zagueiro Pedro Lucas, que foi expulso no jogo contra o Fortaleza, e dessa vez, mais uma vez, parece que repetiu a cena, dada a inexperiência desse jogador, que certamente vai ser muito cobrado pela torcida do Internacional, e que sim, cabe um pouco na conta dele o que foi esse resultado negativo, mas não só na conta desse zagueiro Pedro Lucas. Bosquilha entrou e foi expulso em questão de 5 minutos, então o jogo no Internacional foi ruim. Agora, reflexos. Na coletiva, o presidente Alessandro Barcelos veio falar sobre esse resultado e pela primeira vez não bancou a permanência do técnico Miguel Ángel Ramírez. Nessa sexta-feira vai haver uma reunião junto com o Conselho de Gestão, Direção, Departamento de Futebol. Há quem diga que inclusive o próprio vice de futebol, João Patrício Herman, possa deixar o cargo. O Miguel Ángel Ramírez não vai permanecer no comando técnico do Internacional, e isso é informação. Nós vamos passar essa sexta-feira falando a respeito disso, mas há várias justificativas que explicam a saída do treinador, mas que se tornou uma bola de neve pela direção ter tardado em tomar essa decisão. Com certeza. Obrigado, Eric, pela informação. Também o Eric vai estar ao meio-dia no Bom Dia Notícias e às 5 horas da tarde com essa avaliação também no Virando o Jogo. Obrigado, bom fim de semana, até segunda. Bom final de semana para ti e para todo mundo também.